eu me lembro assim que eu olhei pro meu irmão do meio e comecei a fazer assim, ó. O Marcelo ficou louco, né? Meu irmão mais velho chama Marcelo. Então, você me perguntou como eu cheguei a ser pastor, né? Primeiro que eu nunca imaginei. A gente, no âmbito cristão, a gente tem o que a gente chama de chamados, né? É como se Deus me fizesse um chamado, estivesse me preparando para isso e eu não sabia. De repente, meu irmão, ele mudou de um jeito, mas de um jeito que se estranho, né? A gente não tinha o hábito de orar para comer, por exemplo. E aí tava aí o meu irmão do meio, assim, meu irmão mais velho, ele de repente ele fala com essa igreja, né? E tem toda uma história por trás disso. E ele muda, e aí na hora que a gente foi comer, ele falou, não, primeiro nós vamos orar. E eu achei aquilo engraçado, né? E quando ele começou a orar, e geralmente um cristão, alguém recém-convertido, se você pede, ó, pior erro que você pode fazer é para pedir para um recém-convertido orar antes de comer. Ele tá muito animado com a nova vida e ele começa a falar. E ora, e a gente, todo mundo lá desesperado, né? E isso aconteceu com o meu irmão. Ele começou a orar e eu me lembro assim que eu olhei pro meu irmão do meio e comecei a fazer assim, ó. O Marcelo ficou louco, né? Meu irmão mais velho chama Marcelo. Mas foi um impacto, né? E ele começou a ter mudanças comigo, ter conversas, e começou a falar da vida dele, como era. Eu nunca tive esse tipo de conversa com meu irmão. Aí eu fui lá na igreja. Então, o meu irmão apresentou um amigo de manhã para estudar a Bíblia comigo, e tinha acabado de me formar, estava de férias, e estudei o dia inteiro. Esse meu amigo trabalhava no jornal, ele foi trabalhar, me deixou no carro, e ele tinha um carro, não sei se você lembra do Monza, não sei se é da sua época. Monza, lembro demais. Cara, o Monza clássico. Era carrão, top, né? Carrão. E eu, assim, de periferia, né? Eu sou de São Paulo, sou lá do Capão Redondo, acho que já você deve conhecer. Capão, conheço. Aí ele teve que trabalhar e me deixou no carro. Eu fiquei 5 horas dentro do carro. E aquilo começou a mexer comigo, os estudos bíblicos, falando que era a vida de um cristão. E o ler a Bíblia me convenceu de tal maneira que eu não conseguia sair desse carro. Eu falo assim que quem estudou a Bíblia comigo foi o Espírito Santo, né? E aí eu fiquei a tarde inteira e quando ele voltou, ele achou estranho de eu ter ficado. Ele achava que eu ia embora e sair, né? E aí a gente foi, ele falou assim, então, uma das coisas que eu aprendi ao estudar a Bíblia é que você chega no batismo, né? É uma vida nova, né? Inclusive o batismo tem a ver com morte, porque o que o batismo significa, o que a Bíblia descreve sobre o batismo, nós morremos com Cristo. Então já é o primeiro aspecto positivo de uma morte, nós morremos com Cristo e aí ressuscitamos para uma vida nova.